Boa noite. Nessa apresentação falaremos sobre os saberes docentes nos cursos de licenciatura à distância em Ciências Naturais e Matemática nos Institutos Federais do Brasil, apresentado por Amanda Cristina, Josiane Magalhães, Josiane Ramos e Kevin. Esse texto começa falando sobre a problemática dos saberes docentes que os professores de licenciatura em Ciências Naturais e Matemática têm com a EAD. Foram investigados os saberes que eles têm sobre a EAD em relação aos modelos básicos de formação e escolheram os institutos federais, que são estruturas relativamente novas. Partiu-se do princípio de que novas formas de ensinar precisam ser elaboradas a fim de que o acesso à democratização ao conhecimento seja viável para a formação do homem e do profissional, assegurando assim sua aplicação no mercado de trabalho. Com isso, percebe-se que é necessário incorporar tecnologias e conhecimentos, buscando inovar e aproximar os IEFs da comunidade acadêmica e sociedade civil, e se fazer presente no maior número possível de pessoas, para que essas se tornem sujeitos críticos que produzem conhecimento. Os desafios na modalidade em EAD acontecem não apenas com os alunos. Os professores buscam por mais capacitações para poder transferir conhecimento de forma adequada e assertiva. Já a EAD, por sua vez, vive em busca de construir uma identidade própria e diferenciada da tradicional educação presencial. Em busca disso, ela precisa elaborar modelos próprios e capazes de levá-la a um patamar de modalidade educacional séria. A EAD possui características próprias e isso impõe a necessidade de novas aprendizagens e ensinagens por parte de quem planeja, desenvolve e avalia, fazendo com que uma nova maneira de compreender o processo ensino-aprendizagem seja realizado. Há ainda a preocupação com a qualidade dos resultados na educação superior em EAD. Processos avaliativos externos são de caráter governamental, competente da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Nesse contexto, o texto foi elaborado para uma reflexão, revisão e investigação da realidade atual em relação à EAD. Pressupõe-se que a ação do docente na EAD seja caracterizada como um espaço que busca qualificar a educação superior, tendo como possibilidade a superação do fazer tradicional da educação presencial. Os saberes do conhecimento são aqueles saberes adquiridos pelo educador relacionados ao conteúdo que será ensinado dentro da sala de aula, ou seja, são conhecimentos do conteúdo disciplinar que serão repassados aos alunos. Normalmente são adquiridos pela própria formação, mas também podem ser aprendidos em outros estudos, como leituras de livros, de artigos, entre outros. Os saberes da experiência refere-se àqueles saberes que são adquiridos no exercício da profissão. Costuma-se dizer que são saberes do chão de giz, ou seja, os professores adquirem no dia a dia, dentro da sala de aula, com contato direto com o ensino, com os alunos, com as atividades da profissão. É importante falar que o educador não aprende só com a experiência de seus empregos fora da sala de aula, como gerente, diretores, analista. O máximo que eles absorvem são algumas competências que pode trazer para a sala de aula e utilizar como suporte de ensino para os alunos. O saberes pedagógico é um educador que precisa envolver os alunos para que participe da aula e queira aprender sobre. O princípio não é parecer uma tarefa tão difícil, mas quando começaram a entender o propósito de cada aprendiz, seus interesses pessoais, os perfis, as experiências prévias, identificamos que será preciso ter um método maior, que não é mais um para ensinar, orientar, envolver para criar um grupo. E esses são os saberes que diz respeito ao desenvolvimento da atividade do professor, que suas atividades táticas, ou seja, as técnicas, métodos,
ferramentas será utilizar em sala de aula para conduzir a aprendizagem do ensino para o aluno. O caminho metodológico. Este texto apresenta resultados de uma investigação que buscou compreender o sentido dos saberes pedagógicos na modalidade EAD. Essas investigações foram feitas em 7 institutos federais de educação que ofertavam a modalidade EAD e em pessoas que lá trabalhavam, sendo elas 12 gestores de EAD, 16 professores pesquisadores, 26 professores formadores e 31 tutores. Sobre os sujeitos investigados, destaca-se que, quanto à formação para a docência, 91% eram licenciados, 9% de bacharéis e tecnólogos. A investigação foi instruída em 3 etapas. A primeira, de enfoque quantitativo, a segunda, projeto de desenvolvimento institucional dos 7 Fs investigados, a terceira foi realizada em 2 momentos, sendo eles a análise ideográfica e a análise nomotética dos dados. A metodologia utilizada consiste nas falas de alguns sujeitos que foram entrevistados, relatando suas opiniões e pensamentos sobre a modalidade em EAD, onde as falas dos mesmos foram tomadas, refletidas e esclarecidas na dimensão científica, onde foi possível seguir uma síntese de compreensão do fenômeno investigado, ou seja, os saberes docentes nos cursos de licenciatura à distância, por meio das análises ideográfica e nomotética. A análise ideográfica consiste em ouvir as falas durante a transcrição, podendo perceber as temáticas que remetem à ideia central da pesquisa, as quais foram nomeadas como episódios ideográficos. Os episódios ideográficos foram apontados em 7 classificações diferentes. Primeiro, o que é importante para o ser professor e o que falta na formação acadêmica. Para esse ponto, foram entrevistados 3 sujeitos que esclareceram as seguintes opiniões. Primeiro sujeito: considera a formação pedagógica o conhecimento do fazer docente, das metodologias e estratégias de ensino, independente da área de atuação. Segundo sujeito: o mais importante é a visão de mundo e a consciência sobre a função social do docente. Terceiro sujeito: embora creia ser possível se formar um professor, desde que haja empenho e dedicação sincera para isso, por parte do futuro professor. O segundo episódio ideográfico é caracterizado como saberes fundamentais para os professores que atuam nos cursos de formação de professores da modalidade EAD. Para isso, foram entrevistados 2 sujeitos. O primeiro sujeito relata: é importante lembrar que a EAD se desprende um pouco das imagens, logo as palavras precisam ser mais cuidadas. Já o segundo sujeito diz: o professor tem que se colocar no lugar do aluno, e na maioria isso só acontece quando o professor vai ao polo do aluno, onde ele conhece a realidade do mesmo. O terceiro episódio ideográfico fala sobre tensões entre os cursos presenciais e a modalidade EAD, sendo exposta a opinião de um sujeito. Já ouvi de alguns professores que lecionam em graduação presencial um certo desdém em relação a EAD. O quarto episódio ideográfico consiste o currículo dos cursos na modalidade EAD, sendo entrevistados mais 2 sujeitos. O primeiro diz: o currículo tem sido bastante relevante na distribuição dos conteúdos, abordando de maneira eficaz tanto a prática docente. O segundo sujeito: entretanto, posto que ele traz uma preparação para a atuação docente, nos anos finais do fundamental, para a atuação no ensino médio e educação profissionalizante, permitindo ao aluno reconhecer-se na docência. O quinto
tópico descreve projeto político nos cursos EAD, sendo exposta a opinião de 2 sujeitos. O PPC não influencia na minha prática pedagógica. Opinião do primeiro sujeito. Já o segundo sujeito diz: muitas vezes o PPC é construído sem envolver profissionais de todas as áreas, ou ainda para entender interesses políticos e eleitores. O 6º episódio do Gráfico relata sobre as práticas inovadoras da EAD, com a opinião de um sujeito. Eu tento nas aulas um contato didático com os alunos, firmando aliança na metodologia e acompanhamento necessário para a aprendizagem. Já o 7º episódio consiste em outros elementos. Foi o momento onde os sujeitos investigados destacarem de forma espontânea outros assuntos que lhes traziam interesse. O primeiro sujeito diz: os cursos à distância têm sido um grande êxito, especialmente em relação aos alunos que estão realizando o curso. O segundo sujeito relata: penso que a EAD precisaria ter mais aulas em vídeos e textos, e não deixar que o aluno estude sozinho. A análise nomotética consiste em as falas dos sujeitos serem generalizadas e classificadas em 2 categorias, as quais foram saberes didáticos, onde temos a opinião de um sujeito. É o conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de formação de professores. E os saberes curriculares, que também foi relatado por um sujeito. Esses saberes correspondem aos discursos, objetivos e métodos, dos quais a instituição categoriza os saberes sociais por ela definido. A partir das opiniões expostas, podemos compreender que os saberes docentes se relacionam necessariamente à profissionalização docente, onde defende-se a partir da análise ideográfica e nomotética a importância de que os saberes docentes são oriundos, frutos de uma formação inicial e continuada, ética e crítica.